Hoje eu quero conversar contigo sobre os erros que me custaram mais de 6 meses de evolução na corrida e como você pode evitar estes mesmos erros. O erro que me custou esses meses foi basicamente uma lesão, e essa lesão que eu tive foi por negligência minha. Começou lá no ano passado, lá por agosto, onde na verdade começou antes, né? Eu estava me preparando para correr a meia maratona de Porto Alegre, que aconteceria em junho, certo? Só que aí, não sei se você lembra, no ano passado teve aquelas questões das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que é onde é que eu moro. Por conta das enchentes, a prova foi adiada de junho para setembro, ou seja, julho, agosto, setembro, mais 3 meses. Eu já vinha de um quadro de preparação um pouco mais pesado para meia maratona, porque eu estava querendo alcançar o meu RP. Acabou que se estendeu um pouco mais o período de treinamento, porque a prova foi adiada, e aí começou a sucessão de erros que eu confesso, eu tive esses erros, e aí justamente a ideia deste vídeo aqui é para que você não cometa esses erros. Inclusive, eu coloquei aqui para que fique claro. Então, eu fui logo antes da meia maratona, eu me lesionei, tive uma série de lesões, na verdade. Tive primeiro uma tendinite na pata de ganso, depois tive uma tendinite no adutor, depois tive uma tendinite no Aquiles. Foi tudo um na sequência do outro, e basicamente os pontos que eu vou elencar aqui são algo que você pode estar fazendo para não cometer esses mesmos erros. Então, o primeiro ponto foi que eu acabei pulando alguns treinos de fortalecimento. E esse talvez seja o erro principal, porque a gente não percebe o quanto que o fortalecimento nos ajuda a nos mantermos saudáveis até que a gente pare de fazer. Então, sempre quando eu venho numa rotina frequente de treinos de fortalecimento, que eu sempre recomendo pelo menos 2 treinos de fortalecimento na semana, eu me sinto muito bem. Não aparecem tantas dores, mesmo que eu esteja mais cansado para correr, porque realmente o fortalecimento ele causa um pouco mais de fadiga, eu não fico com dores, eu não sinto minha lombar, meu quadril tão travados. Mas cometi esse erro. Por quê? Estava sem tanto tempo, eu estava num período com um pouco mais de trabalho na minha vida e eu acabei optando, tinha que optar, né? Muitas vezes, pá, vou trabalhar, vou fazer o fortalecimento, optava pelo trabalho. Ou tinha dias que eu podia optar, nossa, eu tenho só tempo para fazer um treino, porque muitas vezes, como eu treino 6 a 7 dias na semana, na verdade, antes, esse é um próximo erro, né? Mas eu estava treinando basicamente 7 dias na semana. Então, tinha muitos dias que eu precisava fazer 2 treinos, só que eu só podia escolher um desses treinos. E qual que eu escolhia? A corrida. Então eu pensava, não, se eu quero melhorar na corrida, vou correr. Só que nesse processo eu sempre dava prioridade para a corrida e não tanto para o fortalecimento. Então eu passava semanas, muitas vezes sem fazer nenhum treino de fortalecimento ou um treino a cada 2 semanas. Só que isso foi cobrando o preço do meu corpo. Por quê? Quando eu não estava fazendo fortalecimento, ou seja, eu não estava preparando o meu corpo para receber mais carga de corrida, eu continuei aumentando o volume e as intensidades, porque estava chegando próximo da prova. E isso é normal, e a gente tem mesmo essa sensação: nossa, está chegando perto da minha prova, e aí eu tenho que escolher algumas coisas, ou não consigo encaixar fortalecimento, só que o volume e a intensidade está aumentando. E se não tivesse fortalecimento para dar suporte a esse volume e intensidade que está aumentando, vai acabar estourando em algo, como aconteceu comigo. Então, esse foi o primeiro ponto, tá? Se eu pudesse te dar uma dica, não pule os treinos de fortalecimento, encaixe na tua rotina, e isso é algo que eu demorei para mudar, porque muitas vezes eu achava, não, se eu não conseguir fazer o treino de fortalecimento perfeito, se eu não ir lá e ficar 1 hora na academia fazendo todo o treino, todos os exercícios que eu me propunha fazer, eu nem ia. Então muitas vezes eu mesmo criava uma barreira comigo mesmo para ir até o fortalecimento. E é algo que depois da minha lesão, eu acabei refletindo um bom tempo, eu vi que não, na verdade, se eu não tiver o tempo para passar 1 hora na academia e fazer todos os exercícios que eu quero fazer, eu posso ir 30 minutos, eu posso fazer 40 minutos. E, mesmo que seja mais enxuto esse treino, eu vou colher os resultados, eu vou estar continuamente favorecendo o meu treino de força e ficando melhor. E esse é algo que a gente precisa realmente ter esse discernimento. Se a gente não consegue fazer nas condições perfeitas, precisamos fazer o máximo possível dentro dessas condições. Então, esse é o primeiro ponto. Não pule o seu fortalecimento, faça algo reduzido, mas fortaleça, beleza? O segundo ponto que eu elenco aqui para causar esse estresse, e esse estresse é muito mais físico, muito mais mental do que físico, na verdade, que é eu não estava tendo dias off. Então eu estava treinando de segunda a segunda, eu não parava porque na minha cabeça treinar mais era sempre melhor. E eu estava muito preocupado com o volume de treinamento, muitas vezes eu fazia os treinos me arrastando, então numa zona de intensidade muito baixa que talvez eu nem tivesse colhendo tanto benefício assim, mas eu estava fazendo.
entendeu? Porque não, tem que rodar, tem que bater meus 80, 90 quilômetros na semana, se eu não fizer isso, eu não vou estar me sentindo bem. E aí eu sacrificava muita qualidade, muitas vezes chegava final de semana, onde era um local que eu podia descansar, que já estava esgotado da semana, não, ia, aí tinha que acordar cedo no domingo, aí fazia longão, aí sábado treinava também, aí é 2 períodos durante a semana, enfim, era uma loucura. E neste ano, depois da minha lesão, eu falei pra mim, até vendo também que outros atletas, eu falei: "Cara", eu peguei, por exemplo, alguns exemplos de atletas quenianos e até alguns atletas dos Estados Unidos que eles rodam 150, 160 quilômetros na semana e eles têm um dia off. Falei: "Se esse cara que roda 160 quilômetros na semana tem um dia off, por que que eu, que rodo metade do que ele faz, não vou ter um dia off?". Então eu estipulei que esse ano eu não treinarei aos domingos e não tô treinando aos domingos, somente eu faço prova quando tem prova, né, que aí a prova eventualmente não tem como mudar o tempo da prova. Mas eu decidi que nos domingos eu não faria provas. E isso está sendo extremamente benéfico para mim. Claro, para o meu corpo me recuperar, ele acaba se recuperando, porque tem um dia que eu não faço nenhuma atividade, no máximo alguma caminhada, algum movimento assim, mas não é uma atividade em si, uma corrida, um fortalecimento. Eu sinto que eu chego mais revigorado na segunda-feira para treinar, mas o ponto principal é a cabeça. Eu consigo relaxar total dos treinos, e aí eu sei que sabe um peso que a gente tira das costas de, por exemplo, eu sei que eu não preciso acordar cedo no domingo para ir treinar, ter aquela pressão de fazer o longão. Então, só isso já me deixou assim, ó, eu me sinto muito melhor de não ter que fazer isso. E muitas vezes isso pode estar acontecendo com você. Você está se colocando tanta pressão para ir treinar todos os dias ou fazer alguma atividade todos os dias e você não está dando tempo para relaxar. E se você não relaxa, você não consegue bons resultados, porque está constantemente colocando estresse. Porque o nosso estresse mental, ele também afeta o nosso corpo. Se a gente está com um nível de estresse mental alto, o nosso cortisol provavelmente está alto, e isso vai influenciar em todos os sistemas do nosso corpo. Então é algo bem importante a gente pegar e ter essa clareza que um dia de descanso não vai te fazer mal. Eu já errei e eu não quero que você erre isso. Então, estipule pelo menos um dia de descanso na sua semana totalmente off, beleza? Para que você consiga realmente relaxar e aí tá treinando e ter mais qualidade nos treinos ao longo da sua semana. O outro ponto, como eu disse, é que eu estava num período com um estresse mais alto e também com pouco sono, ou seja, estava descansando pouco. Então, associou falta de fortalecimento, ou seja, meu corpo ia ficando progressivamente mais fraco. Estava 100 dias de descanso, ou seja, ia acumulando estresse atrás de estresse. E além disso, eu estava descansando pouco ao longo de toda a semana e colocando mais estresse, porque eu estava numa rotina muito estressante, culminou numa série de lesões, porque o corpo da gente não suporta essa série de pressões ao redor. Então, existem momentos, e aqui você tem que ser muito adulto para saber disso, que é, tem momentos que você simplesmente vai ter que abandonar objetivos, ou que você vai ter que dar uma pausa, relaxar um pouco mais. De repente você está vindo com uma série de lesões, como eu estava no ano passado, e esse ano eu vou fazer apenas 3 provas, tá? Decidi, eu fiz uma prova lá em maio, fiz outra prova em julho e vou fazer agora uma prova em agosto. E eu só vou ficar com 3 provas no ano. O resto dos dias estou usando para treinar, voltar à minha forma física, conseguir focar bem no fortalecimento, relaxar a cabeça, porque ano que vem eu quero entrar num ciclo de treino mais pesados e melhorar todos os meus resultados em todas as distâncias. Mas eu sei que para isso eu não posso estar capengando. Então eu não posso chegar para fazer ciclos mais pesados de treinamento com estresse alto, sem conseguir descansar, sem uma base muito bem estabelecida. Então, muitas vezes nós vamos precisar tomar esta decisão adulta, que é beleza, agora não vou competir. Poderia entrar num ciclo de meia maratona? Até poderia entrar num ciclo de meia maratona, mas o que que isso ia me levar? Talvez a mais frustração, a colocar um estresse antes do meu corpo estar adaptado. Então eu decidi que não. Quero realmente contornar, tentar organizar melhor a minha gestão de tempo na minha vida para concluir todas as tarefas com a minha assessoria, com os meus alunos, minhas tarefas domiciliares, meus compromissos com a minha família, com a minha namorada e propriamente com a corrida, com o canal aqui do YouTube. Inclusive, se deseja saber um pouco mais como funciona a minha assessoria, de repente ser orientado por mim para que eu
pessoalmente, faça os seus treinos para que você evolua na corrida, só clicar no primeiro link aqui da descrição para conhecer a minha assessoria. E também recomendo sempre que você olhe a descrição dos vídeos, porque tem links, outros links. Link para o meu fortalecimento inteligente, que é o que estou aplicando atualmente nos meus treinos de fortalecimento, que tem melhorado muito os meus resultados. Tem link para o meu playbook de como baixar o pace na corrida. Tem link para minha newsletter, que é gratuita, que eu envio direto para o seu e-mail. Tem link para o meu Instagram e também link para o meu Strava, onde é que eu compartilho meus treinos por lá. Então, voltando a isso, muitas vezes nós precisamos tomar essa decisão adulta e definir: agora não vou competir, vou somente treinar, condicionar meu corpo para aí sim colocar pressão lá na frente de novo. Porque tem momentos que não tem como fazer tudo que a gente quer. Por exemplo, você vai entrar num ciclo de maratona. Eu sempre falo para meus alunos: olha, ciclo de maratona, provavelmente a gente vai ter que aumentar 1 ou 2 dias de treino na semana. Então a maioria dos meus alunos treinam 3 vezes. Olha, no mínimo que eu preciso são de 4 dias de treino para maratona. Tenho 5? Ótimo, melhor. Maratona é volume, não tem para onde fugir. Tu vai estar treinando 5 vezes na semana. Precisa de mais 2 fortalecimento, ou seja, são 7 treinos que tu vai ter que fazer na semana. Desses 7 treinos, vai ter que encaixar eles em 6 dias, ou seja, um dia vai ter que ter um treino duplo, beleza? Então, ó, tu já tem que organizar toda a tua rotina para isso. Se tu não estiver conseguindo descansar, se tu tiver com uma alta carga de estresse no trabalho, se tu estiver passando por problemas familiares, tudo isso combinado com esse aumento de nível de treinamento, provavelmente vai gerar ou algum problema na sua cabeça de estresse, de burnout, de autocobrança, de repente você vai estar odiando correr, e isso já aconteceu com alguns alunos, porque começa nesse ciclo de autocobrança muito grande, e aí você vai desistir da maratona ou vai fazer uma prova muito abaixo do planejado. Então é preciso ter uma decisão mais madura quando você vai encarar um ciclo de treino para sua prova principal. Talvez tenha que deixar algumas outras coisas de lado ou levar com mais leveza os resultados. E esse aqui é o quarto ponto que eu destaco aqui, que foi um dos erros que eu tive, que foi colocar muita pressão em busca dos meus resultados. Então, tudo isso é basicamente por quê? Porque eu queria muito aquele resultado, só que eu não estava querendo relaxar, eu não estava relaxando para atingir aquele resultado. Eu estava colocando cada vez mais pressão em cima de mim, porque eu preciso desse resultado, eu preciso desse resultado. Muitas vezes ia treinar mesmo onde claramente o meu corpo estava dando sinais físicos e minha cabeça estava dando sinais mentais de que talvez descansar seria melhor, mas eu não. Tinha que colocar mais pressão, colocava mais pressão, colocava mais pressão, até que chegou uma hora e isso arrebentou no meu corpo. Então, esse ano, como eu te disse, eu cometi esses erros. Eu não quero que você faça isso. Eu mudei muito mais a minha abordagem. Eu tô bem mais relaxado com relação à minha própria autocobrança nos treinos. Então, tanto é que eu passei quase todo esse ano só treinando por percepção de esforço. Então, ao ir treinar, eu pegava e digamos que eu queria atingir determinado ritmo. Eu pensava naquele ritmo, mas pensava: "Qual esforço eu preciso neste ritmo aqui?" E buscava correr dentro daquele esforço. Muitas vezes, para um determinado dia, meu ritmo ficava um pouco mais rápido, para outros dias ficava um pouco mais lento, mas o ponto mais importante, eu estava tranquilo quanto a isso. Então se ia bem, ia bem. Se não ia tão bem, estava tudo certo também. Eu sabia que não era um treino que ia me fazer melhorar ou piorar, e sim a consistência, manter a consistência a longo prazo. Essa abordagem um pouco mais branda tem me ajudado muito, juntamente com os outros pontos que eu elenquei aqui. Então, eu realmente espero que você tenha escutado este vídeo com o coração aberto, porque essas verdades, se você internalizar elas e refletir sobre elas, vão te ajudar a se tornar um corredor melhor e também a atingir os seus próximos objetivos. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e a gente se vê numa próxima. Valeu!